Olha, a outra coisa que é importante a gente trazer e que tem muito a ver com o momento do Brasil é que a lei da dosimetria, sabe o que aconteceu com ela, Mota? Ela está fazendo aniversário, não a lei, mas o impedimento de que a lei venha a vigorar no Brasil. A lei que favorece os envolvidos no 8 de janeiro completa agora 3 meses de suspensão, completou no último domingo. A decisão tomada pelo Alexandre de Moraes em maio, depois de questionamento sobre a sua constitucionalidade, agora está fazendo aniversário de interrupção. A análise da lei pelo Supremo pode ficar e com certeza vai ficar para depois das eleições. E até lá, centenas de famílias de presos vão seguir sem definição sobre os seus casos. Eles jogam a uma profunda e clara desumanização das pessoas que estão lá. Na verdade, todas essas teses, quando você desumaniza as pessoas, fica muito mais fácil de você controlar elas. E basicamente é o que a gente tem visto no Brasil. Pela imposição do medo, você ou cala as pessoas ou desumaniza e você parte para o teu projeto de poder. Veja, quando você trata de pessoas que não deveriam estar presas, porque a Constituição brasileira diz isso, arbitrariedades foram realizadas ao longo desse processo, diversos advogados que não tiveram acesso aos autos, enfim, tudo que a gente já sabe. E essas pessoas seguem presas. E aí a gente mais uma vez joga uma coisa importante, um fato importante para depois das eleições. Portanto, aquelas pessoas se tornam simplesmente objetos para esse grupo de poder que está no Brasil. Tanto faz seus sentimentos, se ele fez ou não fez o crime, se a Constituição brasileira diz que ele fez ou não fez o crime, nesse caso seria não, se estão longe da família, se estão mal de saúde, uma pessoa já morreu presa. Nós temos idosos presos, sequer estiveram naquela manifestação, naquela bagunça, naquele vandalismo e etc. Não estiveram lá e está preso e condenado a 15, 16, 17 anos. Mas quando essas pessoas jogam isso para depois das eleições, fica muito clara e óbvia a politização de todo esse processo. Dá na mesma, o Joãozinho, a Maria, o fulano, o Beltrano estão presos, estão longe da família, estão morrendo, estão com saúde debilitada. Pouco importa. O que importa é depois das eleições. O meu grupo vai continuar no poder? Se sim, aí a gente vê o que faz. Se não, aí a gente repensa. É simplesmente um tanto quanto sádico, talvez, né? Sádico. Sádico é um bom termo. Mas não é só sádico, tem um cálculo também eleitoral. Né? O que é sadismo? Quando você trata de vidas e pessoas, colocar o cálculo eleitoral na frente dessas vidas dessas pessoas. Agora, olha só, gente. Desculpa te interromper. A gente precisa colocar os pingos nos is nessa história. E nesse momento eu gostaria que nós tivéssemos uma arte aqui para eu chamar agora, escrito Mota tinha razão. Porque quando começou esse assunto de dosimetria, eu fui quase voto vencido aqui no Pingos. Eu disse que isso era um absurdo, que o remédio correto, moralmente correto, e juridicamente correto, e politicamente correto, era anistia ou anulação desses processos. E aí me disseram, não, Mota, mas as pessoas estão presas, têm que ser soltas imediatamente, o único caminho é a dosimetria. Então eu queria lembrar o que aconteceu. Vamos lembrar aqui. Um tribunal condenou pessoas de forma considerada por muitos juristas como inapropriada, injusta e até inconstitucional. Para remediar essa situação, o Congresso resolveu aprovar uma lei. Entenderam? O tribunal fez uma coisa errada e aí o Congresso, para consertar, resolveu aprovar uma lei. E eu avisei aqui, eu disse, olha gente, o Congresso tem o poder de aprovar uma lei, mas o Congresso não tem o poder de forçar o tribunal a obedecer à lei, porque foi justamente a decisão do tribunal que causou o problema em primeiro lugar. Compreenderam o negócio? Então você tem um tribunal que causou um problema por causa de uma decisão que ele tomou, e aí você aprova uma lei que vai ser executada por esse mesmo tribunal. E eu falei aqui, olha, inclusive, gente, eu não sei se vocês estão lembrando disso aí no Congresso Nacional, mas esse tribunal tem o poder de dizer que essa lei é inconstitucional.
E aí você sabe qual foi a resposta que me deram? Vocês sabem qual foi a resposta que me deram quando eu fiz esse comentário aqui? Não, Mota, não se preocupe, porque essa lei foi feita a 3 mãos. Vocês já viram que maravilha essa resposta? A lei foi feita com a participação de integrantes do tribunal, como se isso fosse garantia de alguma coisa. Mas eles disseram que era tranquilo, que não tinha problema, porque como o tribunal participou da elaboração da lei da dosimetria, a lei ia ser aprovada e executada sem problema nenhum. E que mês nós estamos? Agosto, né? Essa lei foi aprovada em dezembro e as pessoas continuam presas. Então eu volto ao que eu disse lá em dezembro. Quando você está diante de uma situação como essa, você tem que fazer o que é certo. É isso que a gente espera dos nossos políticos. É isso que a gente espera dos nossos estadistas. Não é que eles façam o que permitem a eles fazer. Para isso a gente não precisa de Congresso Nacional. Acaba com o Congresso. Deixa tudo logo na mão do tribunal. Agora tem um ponto que é o que eu ia comentar, que é o seguinte: essas eleições, o fato de nós termos essa dosimetria às vésperas da eleição, tem um ponto que precisa entrar na história, que é o fato de que nós temos tribunais políticos. Então, se nós observarmos o que poderia ser a consequência desse projeto de dosimetria, com absoluta certeza não seria bom para o governo Lula se nós estivéssemos com a lei da dosimetria vigendo, em vigor, agora. E por que não seria bom? Porque nós teríamos nesse momento a velhinha saindo da prisão. Tinha uma senhora que outro dia saiu da prisão com um andador. Imagina só a imagem da velhinha saindo com andador, o outro lá que tinha problema mental, o outro que era mendigo e foi preso. Teve essa gente toda presa no dia 8. O cara que usou estilingue, o outro que estava vendendo algodão doce. Imagina todas essas pessoas saindo a rodo, uma multidão de senhores que supostamente seriam golpistas, saindo da prisão agora. Marcília, eu vou discordar de você, me permita. Porque isso seria exatamente um golpe de mestre do atual governo. Ele vir a público e dizer: vamos esquecer essa história, vamos botar um pano quente em cima disso, vamos fazer a reconciliação. Tá? E aí o próprio governo sugeriu uma anistia, ou dizer: não, eu fiz um esforço aqui, a dosimetria vai começar a valer, a gente precisa botar uma pedra em cima disso. Você já imaginou o impacto positivo que isso teria? Porque isso já aconteceu inúmeras vezes na história do Brasil. Então, eu acho que haveria um ganho político para o governo em cima disso. O problema, Marcília, e aí eu submeto esse meu pensamento à sua aprovação, é que não é o governo que está dando as cartas aqui. Isso não está na mão do governo para decidir se faz ou não faz. Isso está na mão de outras pessoas. A minha reflexão é a seguinte, né? Nós temos um consórcio estatal em funcionamento dentro do país, né? Nós temos o interesse do STF e nós temos o interesse muitas vezes combinado com o do governo. Se nesse momento houvesse essa multidão, como eu falei, de pessoas saindo das prisões, certamente isso teria um impacto, né? Por quê? Porque seriam senhores, né? Imagina só, um monte de senhores saindo das prisões, se isso não ia ser explorado visualmente até mesmo contra a campanha do Lula, né? E o Lula é aquele que está reunido com o Alcolumbre e com o Moraes para planejarem o ano que vem. Então, me parece que nesse lugar, né, o PL da dosimetria, se agora aprovado, traria um possível prejuízo, sim, ao governo. Agora, Lula. deixa eu te fazer deixa eu insistir nesse meu ponto aqui. Por que a oposição não está explorando mais esse assunto? Por que a gente não está vendo os políticos de oposição contando as histórias dos idosos presos no 8 de janeiro? Porque isso não é a peça central
das campanhas políticas da oposição? Porque passam-se dias sem que os políticos de oposição falem sobre isso, né? Ou eu estou enganado? Me ajudem aqui se a minha memória está falhando. A gente vê aí discussão sobre fofoca na direita, fulano disse isso, fulano disse aquilo, e aí a gente fica aqui dias comentando isso, mas ninguém fala dos presos de 8 de janeiro. Ou eu estou errado? Me corrijam se eu estiver errado. É como se eles não existissem. Então, se a própria oposição não está se importando muito com eles, eu não vejo porque a soltura deles seria prejuízo para o governo. Eu acho que, eu vou até reforçar a minha mensagem, eu acho que isso seria um super golpe de propaganda para o atual governo. Ou eu estou errado? Me digam aqui se a oposição está usando isso como centro da campanha eleitoral e eu não estou prestando atenção. Me ajudem aqui. Acho que isso não está nem no radar, né? Eu creio que eles sequer consideraram essa possibilidade, né? Eu acho que isso tudo foi abortado, né? Mas, claro, me parece que houve um cálculo político em relação a isso, né, Mota? Acho que a gente não pode desconsiderar que nós temos um governo que está fazendo cálculo com as questões jurídicas dentro do país e com as parcerias que possui com a cúpula do Poder Judiciário, né? Enfim, me parece um ponto relevante. E mais uma vez eu proponho o exercício. Imaginem a situação reversa. Imaginem a direita no poder, a esquerda na oposição e manifestantes de esquerda presos, acusados de golpe de Estado. Mais uma vez, a gente já teria dezenas de pessoas em greves de fome, a gente já teria manifestações ocorrendo diariamente no Brasil, tá? O governo, se o governo fosse de direita e os presos fossem de esquerda, a derrota do governo nas eleições seria praticamente garantida, né? E o que a gente hoje, né, olhem a situação que a gente está vendo hoje. Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, né?